Muito bom, bem-vindos ao meu canal, o canal do professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. Vamos continuar falando de bioquímica, agora entramos na parte de proteínas. Bom, a palavra vem de proteios, que significa primeiro, ou de primeira classe, e do latim ina, que significa natureza de quem é primeiro, ou substância fundamental. É interessante falar que o termo foi proposto por Berzelius, mas foi adotado por Mulder em 1838. Então, assim, por acreditar que essa substância é fundamental para todos os seres vivos. E hoje já se sabe que mais de 50% da massa seca de uma célula é formada por proteínas. Do que as proteínas são formadas? As proteínas são formadas por... A proteína é um polímero de aminoácidos, então elas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos estão ligados entre si, nas ligações chamadas ligações peptídicas, ou também conhecidas como ligações amida entre os aminoácidos. Então, o que vai variar entre um aminoácido e outro é o radical. E a variedade dos radicais é que vai definir que tipo de proteína é. Quais são as funções? Catálise enzimática, transporte e estoque, regulação, suporte mecânico e estrutural, proteção imune, movimento, sinalização intra e extracelular. Então, as proteínas determinam a forma e a estrutura das células e coordenam quase todos os processos vitais dos seres vivos. Então, se as proteínas são polímeros de aminoácidos, então qual é a estrutura do aminoácido? Bem, o aminoácido tem um carbono central, certo? Esse carbono tem que fazer 4 ligações, então ele vai fazer uma ligação com o elemento hidrogênio, vai fazer uma outra ligação com um grupo funcional chamado carboxila, e vai fazer uma outra ligação com um grupo funcional chamado amino. A carboxila é que vai dar o caráter ácido do aminoácido, por isso aminoácido. E aqui a quarta ligação é com o radical. Esse radical varia dependendo o tipo de aminoácido. Então, cada elemento desse é uma parte dos aminoácidos. Então, nós vamos ter aqui, numa ponta, nós vamos ter um aminoácido, todos os aminoácidos vão estar ligados, como eu havia falado, como se fosse um colar de contas. Cada conta é um aminoácido, certo? Até o final. Então, aminoácido. Então, todos eles estão ligados. E esse é o polímero que vai formar as proteínas. Bem, se as proteínas são formadas por aminoácidos, então eles estão ligados. Então, nós temos aqui um aminoácido. Tá? Esse carbono aqui é chamado de carbono alfa, porque é o primeiro carbono depois do grupo funcional, tem que relembrar disso. Tá aqui o nosso outro carbono alfa aqui também. Então, a ligação se dá entre grupos funcionais, carboxila de um com grupo amino de outro. Então, observem aqui que nós temos a saída de uma molécula de água, então sai o grupo OH da carboxila e o grupo hidrogênio do grupo amino. E aqui fica estabelecido, então, uma ligação covalente entre esses dois aminoácidos. Já não temos mais carboxila aqui e não temos mais o grupo amina aqui. Agora nós temos uma ligação peptídica, que na bioquímica é chamada de ligação amida. Ligação amida. Então nós temos ali
o carbono alfa, aqui nós temos a carboxila e aqui esse é a carboxila terminal, esse é o amino terminal, certo? Então essa carboxila está pronta para se conectar com outro aminoácido, assim como esse outro amino também está. Então vamos fazer a ligação com outro aminoácido aqui. Então está aqui outro aminoácido, certo? O carbono alfa, que nós já falamos. O radical, que é variável. E o grupo carboxila terminal. Do mesmo modo, síntese por desidratação, porque eu retiro uma molécula de água. Desaparece então o OH da carboxila e o hidrogênio do grupo amino. Se estabelece uma ligação covalente entre os grupos funcionais. Novamente, não temos mais carboxila nem amina, agora nós temos ligação amida. Essa e segue adiante. Essa é a estrutura linear da proteína. Lembrem que o radical estava aqui, passou para cá e depois veio para cá. Ele segue, ele faz esse giro, certo? É alternado. Então falamos agora da estrutura linear dos aminoácidos. Bem, nós vimos a ligação entre os aminoácidos, né? A ligação peptídica, né? Falamos também que a ligação peptídica é a ligação amida, é um grupo funcional, a amida é um grupo funcional que surge na ligação entre dois aminoácidos, falamos sobre isso, falamos sobre a estrutura linear das proteínas. Vou falar um pouquinho mais da fórmula geral. Então, o carbono central ou carbono alfa também é chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral, porque é uma molécula espelhada simetricamente. Tem a capacidade de desviar a luz. No radical, o radical nós podemos ter 20 tipos de radicais para a espécie humana, então nós temos 20 tipos de aminoácidos naturais, certo? Então, esses são os aminoácidos, certo? Esses aqui são os aminoácidos. Nós temos aqui alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, glutamina, ácido glutâmico, glicina e assim por diante. Normalmente se usa essas 3 letras aqui, certo? Como abreviação do aminoácido. Essas 3 letras, elas costumam aparecer nos concursos, Enem, vestibulares e outros concursos também, certo? São 20 tipos de aminoácidos. Encerramos essa parte aqui, é uma parte introdutória, vamos continuar falando de proteínas. Dê o seu like, bata o sininho, compartilhe, se inscreva no canal, que para nós é muito importante. Grande abraço!